Um criminoso da pior espécie possível, o homem fez da vida da própria filha um verdadeiro inferno, fazendo dela uma escrava sexual durante mais de 20 anos. O maníaco era tão ousado com as suas ações que fez tudo isso bem debaixo do nariz da sua esposa e de pessoas próximas. Só que décadas depois acabou sendo descoberto. Mas acreditem se quiser, além de aparentemente não demonstrar remorso nenhum com o que fez, ele ainda corre o risco de receber a liberdade. Nesse vídeo vocês vão conhecer a história assustadora de Joseph Fritzl, o monstro de Amstetten. Eu sou o Marcelo Milos. Fica comigo que depois da vinheta você já sabe. Foi no dia 9 de abril de 1935, na pequena cidade de Amstetten, na Áustria, que nasceu uma das pessoas mais horríveis, obscuras e perversas que o mundo já viu. O seu nome é Joseph Fritzl, mas o mundo viria a conhecê-lo sob a alcunha de O Monstro de Amstetten. Filho único de Joseph Fritzl Sr., que morreu quando ele ainda era uma criança durante a Segunda Guerra Mundial, cresceu sendo criado pela mãe, a dona Maria Fritzl. Em 1956, o Joseph, com seus 21 anos de idade, se casou com Rosemary Fritzl, mulher essa que ele enganaria durante anos e com quem teve 7 filhos, sendo 2 meninos e 5 meninas, incluindo Elizabeth Fritzl, que nasceu em 1966 e que teve a infância e a vida toda, infernizada pelo pai diabólico. Antes de entrarmos então de cabeça no caso com a filha, vale dizer que o miserável já demonstrava esses sinais de psicopatia. Por exemplo, em 1967, ele manifestou essa sua conduta doentia ao cometer um estupro de uma jovem enfermeira, ameaçando matá-la se ela não se submetesse ao ato sexual que ele violentamente estava praticando. Por conta desse crime, Fritzl cumpriu uma pena de apenas 18 meses de prisão. E aí já começa um pouco da palhaçada, Olha o que esse desgraçado fez e olha ali a cadeia que ele pegou, Nem 2 anos. O tormento da filha. Ao que parece, foi no ano de 1977 que Joseph começou a praticar os abusos sexuais contra sua filha Elizabeth, que na época tinha somente 11 anos de idade. Os anos se passaram e no início de 1983, depois de sofrer mais de meia década nas mãos do pai, a agora quase adulta Elizabeth decidiu que não queria mais passar por aquilo e até tentou fugir de casa, indo para a capital Viena junto com uma colega de trabalho. Só que, infelizmente, ela foi encontrada pela polícia 3 semanas depois e foi levada de volta para a casa onde continuou recebendo a tortura de seu pai. Só que o demônio do Fritzl tinha algo em mente, ainda mais aterrorizante e lamentável. Em agosto de 1984, Joseph colocou seu plano em ação. Primeiro, ele atraiu Elizabeth para o porão de sua casa com a desculpa de que ele precisava de ajuda para carregar uma porta que na verdade seria usada para fechar o local que viria a ser o seu cativeiro, por mais de 2 décadas. Depois de colocar a porta com a filha, o maníaco pegou uma toalha com éter e sufocou Elizabeth, fazendo com que ela desmaiasse. Depois trancou ela dentro da cela e sem qualquer chance de reação. Assim começava então o martírio dessa pobre menina. Uma das coisas mais intrigantes desse caso é pensar como que o maldito conseguia esconder e o que fazia com a sua filha ali, refém, uma escrava sexual de todas as pessoas ao redor, incluindo da sua esposa e mãe da moça, a Rosemary. A Rose, depois que a sua filha desapareceu do mapa, ela entrou em contato com a polícia, que começou então a procurar a jovem. Só que o desgraçado ele já tinha tudo em mente para forjar o sumiço da filha. Cerca de 1 mês após as investigações terem se iniciado, o Joseph entregou à polícia uma carta com um selo de outra cidade escrita por Elizabeth, e na qual estava dizendo ali que ela estava hospedada na casa de um amigo e que estava cansada de viver com a família. Nela, a moça também pedia que seus familiares não a procurassem, caso contrário, ela deixaria o país. O pai ainda disse à polícia que provavelmente sua filha havia se juntado a alguma seita religiosa. Além disso, o monstro proibiu a todos que visitassem o porão, alegando tratar-se do seu ateliê particular. O homem pensou em tudo para despistar o máximo não só as autoridades como também a própria família. Enquanto isso, a sua filha se encontrava presa no porão, vítima dos abusos doentios do seu demoníaco pai.
Para se ter ideia do desespero, nos primeiros dias, Elizabeth batia nas paredes e arranhava o teto gritando inutilmente por socorro. O ambiente sempre escuro já se tornava familiar. A prisioneira que, a certa altura, já sabia com exata precisão quantos passos eram necessários para percorrer todo o espaço de seu cativeiro. Nas raras vezes em que ela conseguia ver fechos de luz, Elizabeth imaginava ver auroras no alto de uma montanha ou o brilho de estrelas, o que a fazia esquecer um pouco daquela realidade que ela estava vivendo. Ao longo dos 24 anos seguintes, o monstro que um dia ela chamou de pai a visitava para trazer comida e outros suprimentos, e durante as visitas ele a estuprava com regularidade. Dessas relações incestuosas nasceram 7 filhos, sendo que um deles morreu logo após nascer, tendo Joseph incinerado seu corpo e jogando-o num sistema de calefação da casa. Desses 6 filhos que tiveram, 3 ele manteve com Elizabeth aprisionados, já outros 3 ele teve uma ideia. O trio foi colocado com poucos meses de vida na porta de sua casa, junto a cartas escritas por Elizabeth. Uma delas, de 1993, dizia, abre aspas, "O bebê tem 9 meses, terá uma vida melhor com seu avô e avó do que comigo." E assim ele conseguiu adotar as crianças de maneira legal. Olha só. Em 1994, Joseph ampliou o cativeiro de sua filha, dando aos filhos cativos um razoável conforto, entre aspas, como televisão, rádio, videocassete, e ensinou a ler e a escrever, além de dar-lhes comida quente e fresca. Quando Elizabeth se recusava a manter relações sexuais com ele, Joseph desligava a energia do cativeiro por alguns dias ou se recusava a entregar comida a ela e a seus filhos, mostrando a sua verdadeira face. Enfim, como eu falei, durante 24 anos foi assim que essa família viveu, até que um dia a casa caiu. A descoberta. Em 19 de abril de 2008, a sua filha mais velha, chamada de Kirsten, desmaiou no porão e Joseph aceitou levá-la ao hospital depois de Elizabeth insistir muito. Ela ajudou a carregar Kirsten até a entrada da casa. Foi nesse momento, aí depois de 24 anos de cativeiro, que ela viu a luz do mundo exterior novamente. Só que, claro, antes que a ambulância chegasse, Joseph a obrigou a retornar para o cativeiro. Porém, Fritzl não contava que Kirsten falasse aos médicos no hospital tudo que ocorria lá dentro do cativeiro. Eles, assustados, já informaram então as autoridades, que rapidamente reabriram o caso de desaparecimento de Elizabeth, que já estava arquivado fazia anos, agora tendo então Joseph como principal suspeito. O miserável, tentando escapar, apresentou novamente outra carta recente de Elizabeth, que estava reiterando ali a sua tese que a sua filha havia se juntado a uma seita religiosa. Desta vez, um dos policiais desconfiou da existência da seita, já que, além das histórias que começavam a surgir, contou que as cartas pareciam ter sido ditadas e escritas de maneira estranha. Uma semana depois, no dia 26 de abril, a Elizabeth passou mal e insistiu por dias para que Joseph a levasse ao hospital. Fritzl deve ter ficado com medo de perder Elizabeth e a levou no mesmo hospital onde a Kirsten estava sendo tratada. Assim que Elizabeth chegou ao hospital, um dos médicos chamou imediatamente a polícia, e Joseph já foi levado dali mesmo para a delegacia para prestar depoimento. No começo, Elizabeth não queria contar o que aconteceu com ela, por estar com muito medo, Você imagina o terror psicológico que o maldito não fez nela, durante mais de 20 anos. Ela só foi concordar em falar quando a polícia garantiu que ela estava salva e nunca mais seria obrigada a ver o seu pai. No decorrer das horas seguintes, a ex-prisioneira detalhou aos policiais os últimos 24 anos de sua vida, nos quais ela foi feita então de escrava sexual de seu próprio pai. Sendo assim, finalmente Joseph foi preso pela suspeita de crimes gravíssimos contra membros de sua família, como estupro, homicídio por negligência, cárcere privado e incesto. O monstro, vendo que não tinha escapatória, não viu alternativa a não ser confessar os crimes, dar detalhes de como fez tudo aquilo, e falar também dos filhos que tiveram. Ele contou, por exemplo, a maneira como construiu o cativeiro, explicando que a porta de acesso era uma porta de aço localizada atrás das estantes e que só podia ser aberta com uma senha eletrônica, conhecida apenas pelo próprio Joseph, e que por essa razão a sua esposa desconhecia completamente o que acontecia, o que é mais bizarro, Tava tudo no mesmo ambiente e a menina lá no porão, 24 anos, é uma coisa muito difícil de acreditar, parece uma parada de filme mesmo, E o desgraçado, ele também reconheceu ter estupro
Elizabeth mais de 3.000 vezes, né? É muito revoltante. Na tentativa de conseguir, de alguma forma ali, o perdão ou a absolvição, né, por seus atos monstruosos, Joseph alegou que tudo o que ocorria entre ele e Elizabeth se dava com o consentimento dela. Olha que cara de pau, né? É claro que ninguém caiu nesse papinho e no dia 19 de março de 2009 ele foi condenado à prisão perpétua. No julgamento ele se disse arrependido, mas não conseguiu a atenuação da pena, e ele está cumprindo ali numa prisão psiquiátrica de segurança máxima na Áustria. Só que tem um problema, né? Após 15 anos de detenção, Fritzl terá o direito a se candidatar a uma condicional. E sim, esses 15 anos estão dando agora. Então hoje, com seus 88 anos, o maníaco pode ganhar a liberdade daqui a poucos meses e pensar, né, que tem gente que está a favor disso aí, porque tem uma especialista em psiquiatria forense da Universidade de Linz, na Áustria, que está fazendo todo um dossiê para que o canalha seja liberto. Segundo ela, Fritzl não representa mais perigo para outras pessoas e já não está em suas melhores condições, e por isso ele deve conseguir a liberdade. Até o livro, né, o Sem Vergonha, lançou lá na cadeia recentemente. Nem preciso dizer, né, que depois da descoberta, a Rosemary, a sua esposa, né, e mãe de Elizabeth, largou dele e não quer mais ver a sua cara. Já a principal vítima do monstro, depois de finalmente ficar solta, teve toda uma ajuda psicológica, tanto ela quanto seus filhos, né? Eles vivem agora num local secreto, sob nova identidade. Saiu uma notícia recentemente de que ela até conseguiu se casar agora, né? E aí você vê que bacana, né? E que hoje ela até conseguiu, então, de deixar algumas partes da terapia, então que parece ela está se recuperando bem disso tudo, né? Apesar de com certeza ter sido muito difícil mesmo, né? Mostrando que ela está conseguindo, então, levar uma vida aí de maneira melhor, né? E que bom, né? Espero que isso seja verdade, né? Mesmo com tudo que ela passou, né? Que ela consiga ser muito feliz aí junto de sua família, né? Bom, agora eu quero saber de você, né? Qual que seria o castigo que um desgraçado desse merece? E você acha aí que ele vai ser solto mesmo ou não? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo, tchau!